Olá, irmão, olá, irmãs. Eu sou o pastor Cristóvão. Seja bem-vindo ao canal Seja Edificado pela Palavra. Muito obrigado por você estar aí. Quero pedir a você que ainda é inscrito para se inscrever no nosso canal. Não esqueça de deixar o seu like. Compartilhe também os outros vídeos que estão no canal. Não esqueça também de deixar os seus comentários para que o nosso conteúdo aqui possa crescer mais e mais. Quero compartilhar com você mais um vídeo. Hoje queremos trazer um assunto sobre o crescimento espiritual. Quero falar sobre os 9 passos para o crescimento espiritual. A leitura está baseada em Mateus capítulo 5 e o versículo de número 3 ao versículo do número 12. Vamos ler apenas o versículo número 2, 3, que diz assim, 2 e 3, que diz assim: abrindo a boca, os ensinava, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O primeiro passo inicial, humildade de espírito. O primeiro passo, humildade. Não exterior, mas interior. Jesus disse em Mateus 11 e o versículo 29, não tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. A humildade aqui não são os que reconhecem a sua incapacidade, dependendo da onipotência de Deus. Em Provérbios capítulo 16 e versículo 19, está escrito assim: melhor é ser humilde de espírito com humilde de espírito do que repartir despojo com o soberbo. Em Provérbios 29, versículo 23, diz assim: o soberbo, a soberba do homem abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Quando nós lemos Mateus capítulo 18 e o versículo 4, Jesus, ele diz, portanto, aquele que se humilhar como esta criança é maior do reino dos céus. Olha, queridos, aqui está o primeiro passo, a humildade. A humildade é fundamental para a vida cristã, para o cristão. Vamos para o segundo passo, que está no versículo número 4, que diz assim, bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. O dia da consolação os aguarda. Isso não se refere à vicissitude da vida, é chorar que uma pessoa experimenta devido comunhão que ele tem com seu Senhor Jesus. Olha, é o choro que uma pessoa experimenta devido à comunhão que ele tem com o Senhor Jesus. É compartilhar livremente das dores dos pecadores do mundo com Jesus. Portanto, inclui não só o choro devido ao próprio pecado, mas também o choro devido à condição assombradora do mundo ao rejeitar o Salvador e o julgamento dos que rejeita a misericórdia. Esses chorarão e serão consolados no dia vindouro, quando Deus enxugará dos seus lágrimas, todas as lágrimas. E Apocalipse 21, 4, os crentes choram pelos descrentes agora, nesta vida, pois a tristeza de hoje é apenas uma amostra da eternidade, da certeza da eternidade. Olha, o segundo passo é o do arrependimento, lamentar-se pelo seu pecado. Quando nós lemos Salmo 34, o versículo número 18, assim está escrito, perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado, salvará o Senhor o contrito de espírito. Quando nós lemos Salmo 51, quando o salmista, quando ele pecou na sua oração, ele disse,
O sacrifício para Deus é um espírito quebrantado, e o coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita, não rejeita. O terceiro passo é o passo da mansidão. Quando lemos o versículo 5, diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O terceiro passo é a da mansidão. A pessoa mansa e gentil e moderna nas causas próprias, mas pode ser um leão quando se trata das coisas de Deus e das defesas de outra pessoa. Manso aqui é se dobrar para fazer a vontade de Deus. Quando nós lemos o Salmo do capítulo de número 22 e o versículo 26, assim está escrito: os mansos comerão e fartarão. Louva ao Senhor, os que buscam vos de coração viverá, os que buscam de coração viverá eternamente. Olha, os mansos herdarão a terra. Aqui é o terceiro passo. A pessoa mansa, irmã, é gentil, porém nas causas de Deus ele é um leão. Olha, o quarto passo está no versículo de número 6, que diz assim, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Aqui está o quarto passo. Quem tem fome e sede de justiça, fome e sede de justiça, é aquela pessoa que tem paixão por justiça. A sua vida, ela almeja ver a austeridade, integridade e a justiça da sociedade. O quarto passo é apetite espiritual. Nos dias em que vivemos, são poucos que têm apetite pelas coisas de Deus, fome pelas coisas de Deus. A fome ao desejo espiritual. Quando nós lemos Salmo capítulo 27 e o versículo 4, é um versículo muito conhecido, Salmo 24 e o versículo 27 e o versículo 4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor por longos dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender do seu templo. Olha no versículo 38, capítulo 30, versículo 9 diz: o Senhor, diante de ti está o meu desejo. Senhor, diante de ti está meu desejo e o meu gemido não te oculta. Olha, Jesus disse em Lucas capítulo 6, versículo 21, bem-aventurado vós que tendes fome, porque serão fartos. Quando nós lemos também pelo Pedro 2:2, fala sobre o crescimento com leite, não o leite legítimo, não falsificado. Quando você vê lá no livro de 1 Pedro, onde o apóstolo diz que crescei com leite verdadeiro. Sede de justiça é ter sede espiritual. O salmista disse: a minha alma tem sede de Deus vivo. Tem sede de Deus, do Deus vivo. Olha, querido, e o quinto passo é o misericordioso. Quando nós lemos o versículo de número 7, veja que aqui diz a palavra do Senhor: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Veja, aqui está o quinto passo, é da misericórdia. A misericórdia, os misericordiosos são bem-aventurados, pois alcançarão misericórdia. É o quinto passo da misericórdia. Ser misericordioso significa ativamente compassivo. De certa forma, significa reter a merecida punição dos seus pecados. Todos nós, queridos, somos imitadores de Cristo. Quando nós somos imitadores de Cristo, quando temos compaixão, somos imitadores de Cristo, quando temos compaixão. A misericórdia, quem se compadece. Misericórdia é aquele que se compadece do seu próximo. São poucos, se deu, que existe hoje, mas tem alguns.
Jesus disse em Lucas capítulo 6, versículo 37, sede, pois, misericordioso, porque também o vosso Pai é misericordioso. Sede, pois, misericordioso, como também vosso Pai é misericordioso. Veja, queridos, que a misericórdia daquele tempo vindouro, do tempo futuro, que haverá o julgamento das nossas obras, como diz em Coríntios capítulo 12, versículo 15, quando as obras de cada um de nós seremos avaliadas. Olha, se a pessoa não for misericordioso, não receberá misericórdia. Isto, a sua recompensa diminuirá consideravelmente. Olha, o sexto passo está no versículo de número 8, que diz assim: os ímpios, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Olha, aqui está o sexto passo, que é o limpo de coração. O limpo de coração, com certeza, os limpos de coração é dada uma certeza de que verão a Deus. É o sexto passo, o passo de limpo de coração. Limpo de coração é uma pessoa com o coração limpo. É aquele cujo motivo são puros, os pensamentos são santos, a consciência é limpa. A expressão verão a Deus, ela pode ser entendida de vários sentidos do seu aplicativo. Em primeiro lugar, os limpos de coração vê Deus, agora por meio da comunhão da palavra de Deus e do Espírito. O segundo pode se ver numa visão, numa aparição sobrenatural do Senhor, como está escrito em Reis capítulo 6, versículo 17. Olha, o terceiro lugar, verão a Deus da pessoa de Jesus, quando ele voltará novamente. E o quarto lugar, eles verão a Deus da eternidade. Limpo de coração é ter uma santidade íntima com Deus. Eliseu era limpo de coração, de tal forma que quando ele orou uma vez, Deus ouviu-lo. Isso está em 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. Para nós obtê-la, temos que padecer aflição. O sétimo passo está no versículo de número 9, que o sétimo passo deu crescimento espiritual. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Veja, queridos, aqui está o sétimo passo. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O Senhor não está falando em relação às pessoas que têm uma disposição pacífica e uma relação aos que amam a paz. Ele está se referindo ali ao que ativamente trabalha em prol da paz. Os pacificadores são chamados filhos de Deus, não por serem pacificadores que se tornam filhos de Deus. Não, olha, se tornar filho de Deus, se torna filho de Deus quando recebe o Senhor Jesus Cristo, conforme está escrito em João 1:12, promovendo a paz, os crentes se manifestam como filho de Deus. O sétimo passo, pacificação, é ter paz com Deus, para que Deus acalme a tempestade da vida. O crente pode ser chamado para experimentar uma provação, certas provações, por seu motivo. Por esse motivo, leia versículo 11, bem-aventurados sois quando vos enjoelheis a se perseguires, metido, dizendo uns contra os outros, por minha causa. Olha, queria aqui está o sétimo passo, que é o passo da pacificação. Olha, por exemplo, temos o exemplo de Paulo, quando está escrito assim: e eu lhe mostrarei, e eu lhe mostrarei quando deve sofrer por meu nome. Isso está em Atos capítulo 9, versículo 16. O passo
o oito passo para o crescimento espiritual está no versículo 10, que diz assim: bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque eles é o reino dos céus. Aqui está o oitavo passo. Os perseguidos por causa da justiça. Perseguidos por causa da justiça. E aqueles que sofrem por fazer o que é correto em integridade. Condena o mundo que desagrada a Deus. O oito passo, perseguido por justiça. Algumas pessoas odeiam a justiça. A pessoa que ama a justiça sofrerão consequência, hostilidade, porque as pessoas odeiam uma vida justa, pois eles expõem a justiça delas. O nono passo está no versículo 9, que diz assim: bem-aventurados os pacificadores. O nono passo está no versículo 11, melhor dizendo: bem-aventurados sois quando vos injurieis, perseguirem e metido, dizendo mal contra os outros por minha causa. Aqui está o nono passo para o crescimento espiritual, versículo 11: por minha causa só vos sereis injurieis, e vos perseguireis. Parece uma repetição do versículo anterior. Isso é o versículo 10. Porém, diferente, porque o assunto aqui é perseguição por causa da justiça. Lá era perseguição por causa da justiça. Mas o versículo 11, esse versículo é a perseguição por causa de Cristo. O Senhor sabia que os seus discípulos seriam injuriados por se associar e ser leais a Ele. A história confirma isso. Desde o início, o mundo tem perseguido, prendendo, matando os seguidores de Jesus. O nono passo e o último, sofrimento por Cristo. O primeiro a sofrer foi Jesus. Jesus prometeu a Ele mesmo, voluntariamente. Quando nós lemos Isaías capítulo de número 53 e o versículo 7, veja, ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como o cordeiro foi levado a matador, como uma ovelha muda perante seus tosquinadores, ele não abriu a sua boca. Jesus, ele se submeteu voluntariamente. Olha, os santos devem esperar por ele, conforme diz Lucas capítulo 21 e o versículo de número 17, o apóstolo ele diz, todos serão odiados pelo meu nome. Jesus diz, todos serão odiados pelo meu nome. Quando nós lemos João capítulo de número, todos serão odiados pelo meu nome. Todos sereis odiados por causa do meu nome. Olha, quando nós lemos João capítulo de número 15, versículo 20, veja o que é que diz. João capítulo de número 20, 15, versículo 20. Veja o que é que diz a palavra de Deus, do capítulo 15, versículo 20. Olha, se a mim me perseguiram, também vos perseguireis, mas se guardareis a minha palavra, também guardarei vossa. Veja que Deus tem uma promessa, aquele que se fiel a Ele, eles vão ser perseguidos, mas se vós guardar a minha palavra, Deus também guarda. Portanto, querido, aqui está os 12 passos para o crescimento espiritual. O primeiro passo é o passo ser humilde. O segundo passo é os que choram, porque serão consolados. O terceiro passo é os mansos, porque herdarão a terra. O quarto passo é aquele que tem fome e sede de justiça. O quinto passo é aquele que tem misericórdia, que serão bem-aventurados. Olha, e o sexto passo é o passo limpo de coração. E o sétimo passo, pacificadores. E o oitavo passo
é aquele que sofre por causa da justiça, passa perseguidos pela justiça. E o nono passo é o passo de sofrimento por Cristo. Aqui está o nono passo para o crescimento espiritual. E sofrer por Cristo é um privilégio que se torna em alegria. O grande galardão aguarda os que assim se tornam companheiro dos profetas e das tribulações, quando nós lemos o versículo 12 da leitura de Mateus 5, diz: exaltai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão dos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de mim. Veja, queridos, que aqui está, os profetas foram perseguidos antes de Jesus, os porta-voz do Antigo Testamento permaneceram fiéis, apesar da perseguição. Todos que imitaram sua lealdade compartilharão do presente, satisfação do futuro, da exaltação. Veja o sermão, desse sermão do Senhor, Jesus exemplifica o retrato ideal do Reino do Céu. Observe a importância das frases da justiça, versículo 6, da paz, versículo 9, e da alegria. Provavelmente que Paulo, o apóstolo Paulo, ele tivesse essa mensagem. Provável é que o apóstolo Paulo tivesse essa passagem na mente quando escreveu, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Isso está em Romanos capítulo 14, versículo 17. Amém, querido? Aqui está os 9 passos para o crescimento espiritual. Isso está